Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal do Instituto Educacional RCC, Escola de Cursos Profissionalizantes na área de mecânica e retífica de motocicletas e vendas de ferramentas em geral. Cursos presenciais online, podendo você vir estudar conosco ou nos levar até a sua cidade, contratar para um curso particular ou também para um curso público, onde você pode formar uma turma, seja prefeitura ou particular. Nós vamos em qualquer lugar do Brasil, como já fomos em vários estados, né? Estamos aqui hoje, pessoal, para falar com vocês sobre retífica de motocicletas, né? Vale a pena adquirir uma bloqueadora, brunidora usada? Nesse vídeo, nós vamos estar trazendo aqui para vocês uma experiência que nós tivemos no início, né? Nós já temos aí 9 anos no mercado, né? Iniciamos em 2016 e lá no início nós não tínhamos o curso de retífica, nós iniciamos na verdade uma mecânica, uma loja de motopeças. E no mesmo ano iniciamos os cursos também, né, lá em 2016. E o que acontece nós, como é que eu posso dizer a vocês? Tivemos algumas experiências no início, né? Por exemplo, a nossa primeira retífica para os nossos cursos, que na verdade a nossa primeira retífica era para a nossa mecânica. Só um instante, pessoal, só ajeitei aqui um pouco a câmera, tá? Para ficar melhor para todos nós. E a nossa primeira retífica, a intenção era trabalhar no dia a dia mesmo, né? E realizar retífica para os nossos clientes, não era para curso, né? Óbvio que nós já realizávamos cursos para outras empresas, né? Eu realizei curso pela FEP do estado de Minas Gerais, né? Da cidade de Uberlândia, se eu não me engano, e também me formei por ela como aluno, tenho um certificado como aluno, tenho também acredito que seja um certificado, né? Um documento comprovando que eu fui instrutor por ela, também fui instrutor por outras também, e depois iniciamos carreira solo. E no início, né, tínhamos como todo mecânico, como todo empreendimento, toda loja de motopeças que tem mecânica tem um sonho de ter a sua retífica, que é o que dá rentabilidade maior e traz muito cliente, né? O cara que tem retífica, ele não falta serviço, né? E traz muito cliente para a realização de conserto de motores. E às vezes nós vamos contar nossa experiência, certo? E vocês vão tirar suas próprias conclusões. Até peço que, se puderem, comentem no vídeo a respeito. É interessante a gente interagir. Nós, quando fomos comprar a primeira retífica, nós tivemos duas opções. Nós tínhamos uma seminova, uma nova praticamente, o cara comprou o kit completo, bloqueadora, brunidora, não conseguiu técnico para a operação da máquina e fechou a retífica, né? E a gente estava comprando inclusive pelo preço da loja mesmo, porque praticamente ele não tinha usado. E tinha uma já usada de outro senhor que já tinha alguns anos. E o operador da máquina não tinha conhecimento técnico. É aquele tipo de mecânico que só aprendeu a prática, não sabe a teoria. E ele trabalhou muitos anos com a máquina,
sem lubrificar as suas engrenagens. Tem bloqueadora que ela tem duas engrenagens, né? A engrenagem que faz ela rotacionar, né? Ali o bico de corte, né? E eles trabalharam muitos anos com a máquina. Acabou que não lubrificaram com a graxa. Tem máquina que ela recebe graxa, lubrificação, e provocou um defeito na máquina irresolvível, né? Então, para você ver o quanto é importante, não só o curso, porque no nosso curso, tanto presencial quanto online, nós vamos passar para o cliente a importância de inspecionar as máquinas. Questão de lubrificação, pode colocar a máquina a perder. E essa, usada já há muitos anos, era uma máquina que ela criou um defeito que perdeu a máquina. Ela criou arranhaduras, né, na peça principal, que ela gira, que as duas engrenagens giram nela. Lá em cima tem duas engrenagens. Quando o motor gira, gira a engrenagem gira a peça uma peça de ferro, que ela é tipo uma rosca bem grande, e danificou toda aquela peça porque trabalhou muitos anos sem lubrificação, sem graxa. Porém, a gente não sabia, nem o proprietário, segundo ele, não tinha conhecimento, porque era na mão dos funcionários, segundo ele. E nós adquirimos a máquina, porque estava a metade do preço da nova. Trouxemos para a nossa cidade, fomos realizar os cortes, né? Fomos realizar a usinagem dos cilindros, e a máquina, toda vez que o bico de corte descia cortando, ele deixava um defeito no cilindro. Ele vinha cortando quando era mais ou menos 50% do percurso, ele dava um corte profundo no cilindro. Era tipo assim, você vai andando, aí passa por um quebra-mola, faz isso. Era mais ou menos isso que o bico de corte provocava na hora da operação. E tentamos de tudo. Procurei o proprietário, o antigo proprietário. Ele nos indicou que comprássemos as engrenagens em São Paulo. Compramos duas engrenagens, caríssimas. Se eu não me engano, com frete foi quase R$1.000 as duas, né? É uma marca bem conhecida. E compramos as engrenagens. Ele veio, fez uma gambiarra, colocou umas arruelas, tentamos de tudo. A máquina não funcionou. Aliás, funcionou, mas defeituosa. E às vezes você tenta ir por um caminho que é mais fácil, mais barato, porém o prejuízo é maior. Ou seja, neste caso não valeu a pena. E ainda o cara passou bem 1 ano e meio para nos ressarcir o valor, porque segundo ele já tinha pego o dinheiro, já tinha gasto com algumas coisas e estava sem o dinheiro. A gente devolveu a máquina, teve que confiar no cara. Foi muito trabalho para receber esse valor. E aí, ou seja, neste caso não valeu a pena o equipamento usado. Eu sei que às vezes acontece aqui de algum cliente nosso nos procurar para revender a bloqueadora ou a retífica, indicar um cliente, né? Aí você pode até pensar assim, vocês estão se contradizendo. Não, não estamos nos contradizendo. Por quê? Quando é uma máquina que nós indicamos, eu já fiz a inspeção da máquina, eu já liguei a máquina, eu já realizei os cortes, já verifiquei todos os detalhes possíveis, porque eu entendo do equipamento. Então, assim, para ele chegar e passar para mim uma máquina defeituosa, fica muito difícil, pelo conhecimento técnico que eu tenho e prático, né? E outro detalhe, a máquina era uma máquina trifásica. A máquina trifásica, ela tem uma vantagem, porém tem mais desvantagens. O motor é mais potente, certo? A trifásica.
Porém, a instalação do padrão trifásico no teu prédio é caríssimo. A taxa que vem todo mês usando energia ou não é caríssima. Até que a trifásica, na questão consumo, não gasta tanto. O gasto é na instalação e todo mês a taxa de serviço da empresa que fornece a energia aí no teu estabelecimento. Então torna-se muito caro. É tanto que hoje os equipamentos trifásicos não estão sendo muito mais usados. São máquinas que você encontra muito baratas por aí, usadas. O pessoal não está querendo muito mais. É mais a monofásica. A monofásica, qualquer energia padrão serve aonde você chegar. A 220. Eu indico a 220. A 110 é fraca, certo? O bom mesmo é a 220, que é uma energia monofásica, porém mais o dobro da 110, né? Então, hoje as máquinas que nós repassamos para os nossos clientes, de onde nós adquirimos para repassar para o cliente, são máquinas monofásicas, que você pode chegar aí e fazer a ligação no teu prédio, sem ter gasto algum. A taxa de serviço é baixa, uns R$20 hoje, pelo menos no estado da Paraíba, né? Não sei em outros estados, a média de R$20. Claro que você tem que saber ligar, não é com fio fino, né? Aquele fio adequado, com disjuntor, toda a proteção necessária para o maquinário, evitando queda de energia, para a máquina não sofrer e etc, né? Claro que você adquirindo conosco, seja o curso ou o equipamento, nós vamos te dar assistência técnica, nós vamos te dar o curso, nós vamos entregar na tua cidade e a depender do acordo, a gente vai junto e realiza o curso na tua cidade em qualquer estado do Brasil, certo? Então, nós oferecemos esses auxiliares, certo? Então, fica aí para vocês tirarem suas conclusões. Se nós tivéssemos comprado a máquina nova, teríamos evitado todo esse transtorno, mais de ano e meio o dinheiro parado na mão do cidadão e atrasou nossa vida literalmente, né? Mas tudo se resolve, né? Dizem que não tem jeito para a morte, mas quando Deus quer até para a morte tem jeito. Então não adianta se estressar, nada é por acaso, né? Então fica aí a nossa dica para vocês. Nos siga no Instagram, Facebook ou YouTube, Instituto Educacional RCC, tá certo? Você que deseja saber mais informações, na descrição do vídeo tem os nossos números para contatos no Instagram, no Facebook, certo? Então fica aí essa dica. Às vezes o barato sai caro, né? Eu vou economizar, comprar uma máquina com 50% do valor da máquina que eles têm, certo? Mas às vezes aquele valor vai se tornar em nada, né? E a necessidade de você ter uma assistência após a compra do equipamento, que a maioria das empresas te vendem e tchau, aí tu lá vai se virar, né? Como citei aqui o exemplo desse rapaz que estava vendendo um kit completo novo, não teve assistência de uso da empresa após a compra, não teve assistência técnica, apenas venderam e enviaram e acabou. Ele ficou sem essa assistência, sem curso, sem saber manusear o maquinário, não conseguiu profissionais na área e teve que desfazer do projeto dele, vender a preço de banana, e o sonho se tornou pesadelo. Tudo por não ter a assistência técnica de uso do equipamento, né? Eu já vi muita gente, agora há pouco mesmo, um colega nosso do estado do Piauí contando, né, que foi investido mais de R$100 mil em uma retífica de motocicletas lá e ficou perdido o maquinário, ficou perdido. Aí foi que ele nos encontrou, oferecemos o curso a ele já estava desanimado, acabou não querendo mais o projeto, acabou fechando e perdeu, né? Então fica aí para vocês
mais uma dica do Instituto Educacional RCC. Forte abraço e até o próximo vídeo.